Neste vídeo, iremos falar sobre os aspectos da vida privada no Brasil Império. Lembrando que o período imperial brasileiro se iniciou em 1822 e acabou com a proclamação da República em 1889. Começando pelo primeiro tópico, a burocracia de arribação, nele é dito que a vinda da família real trouxe várias pessoas importantes, entre eles funcionários da própria corte, padres e praticantes de medicina. Não veio apenas pessoas de Portugal, também tivemos a migração de pessoas de outras colônias portuguesas, como Angola e Moçambique. Mercadorias e escravos acabaram vindo junto. Loucock calcula em 2.000 pessoas que tinham funções relacionadas à coroa, sem contar os 700 padres, 500 advogados e 200 praticantes de medicina. É possível dizer que entre 1799 e 1821 a população urbana subiu de 43 para 79 mil habitantes. Isto aumenta também a porcentagem de cativos, que passa de 35% para 43%. O segundo tópico, a ruptura do comércio continental. Nele é dito que a ruptura do comércio continental se inicia em 1770 e é causada devido à mudança brusca de modelo comercial de Mato Grosso, Minas Gerais e Goiás, que sai da produção de ouro em pó para uma produção agrícola. Produção esta que conta com algodão, arroz, café, tabaco e açúcar. É importante dizer que isso muda as rotas comerciais, que antes eram focadas para a venda no exterior e agora se focam em grandes produções para os centros urbanos, entre eles São Paulo e Rio de Janeiro. O terceiro tópico é o privilégio privado. Nele é dito que ocorre uma mudança da instituição da escravatura entre o período imperial e colonial, mas mesmo com tais mudanças, o regime de servidão conflui muito com seu precursor, mesmo tendo suas contradições. Nele também é dito que o escravo em si era taxado, herdado, vendido, jogado, e isto torna legítimo por meio dos poderes vigentes, e não ante ele. O quarto tópico é a privacidade e o poder municipal e provincial. Nele é dito que desde 1828 o primeiro reinado tem um grande objetivo de erodir o autonomismo municipal. Então ele restringia a competência das câmaras às matérias econômicas locais, proibia vereadores de deliberar sobre temas políticos, provinciais ou gerais. Também subtraía a competência jurídica e policial dos juízes eleitos em cada cidade ou juízes municipais indicados pela Câmara. Isso ocorre devido ao fato do exercício do poder e o autonomismo municipal possa se figurar como uma ameaça à ordem pública e então à ordem geral. Em 1842 houve uma revolução liberal com o objetivo de se libertar de todo esse modelo de certa forma abusivo. O quinto capítulo, a hegemonia fluminense, nele é dito que durante o século XIX o Rio de Janeiro constituía o ponto de encontro e redistribuição da economia nacional. Então podemos concluir que, neste momento, Rio de Janeiro era o local com a maior concentração urbana. E um fato curioso é que o Rio de Janeiro do século XIX acabou por se tornar, em números absolutos, o local com a maior concentração urbana de escravos do mundo desde o fim do Império Romano. E no Rio de Janeiro também se forjou um padrão de comportamento que acabou por moldar o país ao longo do século XIX. O capítulo 1 continua agora abordando sobre a língua portuguesa e seus sotaques no período, esse que foi marcado por uma divisão perceptiva do sotaque português falado em Portugal e os diversos sotaques ao redor do Brasil, em especial o sotaque da capital na época, o Rio de Janeiro. Tanto que o poeta maranhense Gonçalves Dias, ao retornar ao Brasil depois de ter tido contato com escritores e poetas lusitanos na Universidade de Coimbra, em Portugal, disse que as rimas brasileiras não podiam se adequar às métricas portuguesas. Foi nesta época também onde são documentados e destacados com mais atenção os diversos sotaques ao longo do país. As diferenças já eram perceptíveis, ao ponto de um deputado baiano falar ao parlamento em 1851 que, abre aspas, entre a população preta não se fala a língua do país. Sendo esse discurso uma crítica aos sotaques surgidos nas comunidades negras que tinham diferenças do português falado na corte e em certas capitais, porém, essa diferença já estava mudando. Na época, o Rio de Janeiro detinha os principais jornais que publicavam os debates e discursos tanto da corte imperial quanto do parlamento. A linguagem culta e rebuscada falada na corte influenciou o parlamento e, através dos jornais, fizeram com que o uso de uma linguagem mais rebuscada fosse oficializada no funcionamento político, tendo influências até hoje. Como, por exemplo, o Senado e Supremo Tribunal Federal, onde a falta de termos como Vossa Excelência e Excelentíssimo pode render uma boa bronca.
Na capital do Império, as importações de produtos europeus cresceram. A elite importava produtos caros que eram tidos refinados na Europa. Eram anunciados produtos como relógios de bolso, roupas chiques que não eram nada confortáveis no verão carioca e produtos vistos como inovadores, como as primeiras versões dos fogões de cozinha. E até mesmo cavalos ingleses eram importados através da linha marítima que conectava Liverpool, na Grã-Bretanha, e o Rio de Janeiro. A elite agrícola do país queria se mostrar como chique, tendo a elite francesa e seus produtos refinados como exemplo de admiração. A busca pelo que era tido, refinado e sofisticado na Europa afetou também a parte musical. A nobreza imperial e seus admiradores viam as batucadas dos tambores e dança dos negros escravizados que estavam também sendo aderidos pela classe média como um problema. Instrumentos, músicas e danças que eram julgadas sem sofisticação quando comparado ao clássico europeu. Para mudar a situação e mudar os ritmos tocados nas casas brasileiras, o piano teve papel importante nessa história. Importado da França e Inglaterra, o piano era feito industrialmente e tinha uma melhor manutenção e um som mais aguçado, quando comparado com o feito artesanalmente no país. A partir disso, casarões da elite importavam pianos e colocavam nas salas principais para mostrar e tocar em festas e reuniões com roupas, perfumes e gestos que pareciam estar na Europa, com exceção dos escravos. Isto iria evoluir para os bailes e festas da nobreza, tentando se mostrar refinada e elegante. Outra característica da vida privada no Brasil Império é a privatização do carnaval, que foi criado por uma trupe italiana e ganhou destaque como sendo uma festa para divertimento privado e só podia participar quem adquiria ingressos, então era considerado coisa de gente fina. E tinha o intrudo, que era uma festa popular, uma festa de rua, que era totalmente ao contrário do carnaval. Outra característica da vida privada no Brasil Império é que a independência desencadeou um movimento de troca de nome de batismo. Houve muitos casos de tupinização de sobrenome, além da elite ser fascinada pelos astecas. Tanto é que o próprio Dom Pedro, que era o futuro Dom Pedro I, ele toma o nome de Guatimozén, que foi o último imperador asteca. Além disso, as pessoas nascidas no primeiro reinado tinham nomes tirados ainda da onomástica portuguesa. De todo modo, o troca-troca de nomes parece ter sido pautada pela evolução das diferentes camadas sociais. Houve uma grande substituição de nomes portugueses por nomes indígenas, e isso lembrava muito o nativismo, né? Outra característica importante é que havia uma época do ano em que duas na verdade, que eram proibido práticas sexuais, então tinham bem menos demanda de nascimento. Essas épocas eram no Natal, preparação para o Natal, o Advento, e a Quaresma, que ficava de retiro espiritual. Havia também o antilusitanismo, que os brasileiros queriam por todo custo se diferenciar do nacionalismo português. Até nos cortes de cabelo, de como era a barba, havia um costume ainda de fumar somente charutos brasileiros e não cubanos, porque era falta de patriotismo. Isso se tornou tão forte que foi uma importante atividade econômica desenvolvida pelas fábricas de charuto da corte. Além de ter um charuto especialmente destinado aos brasileiros, o puro, denominado Eu Guanabara. Outra característica da vida privada é que a amamentação era uma polêmica no período oitocentista e que era muito comum amas de leite. Mas haviam amas de leite escravas, que eram obrigadas pelos seus patrões, e amas de leite livre, que se alugavam. Essas vieram a partir da imigração portuguesa em 1850. As amas de leite perderam um pouco sua importância quando começaram a circular pela Europa o bem-estar do leite materno e houve um declínio das amas. Outra característica da vida privada do Brasil Império é que a transmigração de 1808, que vieram da Europa para uma cidade tropical, que é o Rio de Janeiro, encontraram muitas epidemias.
Tanto é que morreram 2 herdeiros do imperador, Afonso e Pedro, e então ganharam um pouco de notoriedade, né? O ambiente penitencial do Rio de Janeiro. A rede de esgoto só foi criada em 1860. Antes disso, havia os tigres, que eram escravos encarregados de levar os destejos domésticos até a praia. Essa prática só foi abolida em Recife em 1882. Sobre o ambiente pestilencial do Rio de Janeiro, a família real e a corte, elas se esvaiu no verão para as montanhas para poder ficar longe das epidemias. Haviam 2 grupos que sofriam muito na vida privada do Brasil Império, que eram os nasturos e os parturientes. Era de tão alto risco que era normal fazer confissão antes do parto. Haviam 3 épocas que era obrigatório, era antes do parto, na quaresma e na extrema-unção. E quanto aos recém-nascidos, morriam muito por tétano. Esse pavor dos partos pode ter levado as senhoras a serem mais tolerantes na aceitação dos filhos adulterinos de seus maridos. O primeiro médico especializado em doenças femininas aqui no Brasil foi o Dr. Chamet, médico francês, e a primeira doença diagnosticada sexualmente transmissível foi a sífilis, em 1852, de Gonçalves Dias. Outra característica interessante é a constatação da igualdade humana perante as doenças, que atingiu tanto europeus quanto africanos. Medidas eram tomadas para evitar doenças como cólera e febre amarela, mas especificamente com a cólera se criou um paradoxo entre a escravidão e o sanitarismo moderno. Documentos do período mostram que escravos eram proibidos de usar sapatos. Porém, durante a epidemia de cólera de 1850, foi orientado o uso de calçados para evitar a doença. Isso criou um paradoxo entre o sanitarismo e a cultura escravista da época. O sanitarismo atestava a igualdade entre as raças, pois as medidas de prevenção eram para todos. Isso, de certa forma, questionava a prática escravista. Diante da reumanização dos cativos pelo sanitarismo moderno, entra em cena novas teorias classificatórias como o poligenismo e a frenologia, e por fim o racismo científico, que vão pregar que existe uma tendência do negro a determinadas doenças e práticas. Outra característica é a síndrome de escravizaura, que consistia no fato de que escravos livres e libertos procuravam parecer brancos. Isso aumentou durante o período a importância de fotógrafos, cabeleireiros e outros profissionais que prometiam mudar a aparência de seus clientes. Por exemplo, o uso de perucas com cabelos lisos importados da Europa aumentou, e chegou a ser vendido no Rio de Janeiro uma loção que prometia embranquecer quem a usava. A escravidão no Brasil tinha cor. Isso fica mais evidente quando nota-se a existência de alguns escravos brancos devido à miscigenação e ao tráfico interregional, mas que não são vistos no censo de 1872 por decisão ideológica do Império. Segundo o censo, todos os escravos brasileiros naquele período eram negros, afinal, eles não poderiam ter outra cor. Para finalizar, falarei sobre os ladinos e o colapso da ordem privada escravista. Os ladinos eram escravos que tinham chegado do interior do Brasil para o centro-sul, sobretudo para o estado de São Paulo após o ano de 1850 e o fim do tráfico negreiro. Muitos desses eram nascidos no Brasil e se rebelavam na fronteira cafeeira paulista, onde a opressão sensorial parecia ser maior. Diante dessas revoltas, criou-se o medo generalizado do escravo rebelado que comete crimes contra o seu senhorio. Esse clima fez com que se acelerasse a imigração europeia para ocupar os postos de trabalho e acabou colaborando também para a abolição da escravidão no Brasil. Esse vídeo foi feito por mim, João Marcelo, Arthur Teófilo, Júlio César e Adriele Ribeiro, em atividade realizada na disciplina de História do Brasil 2, na Universidade Estadual de Goiás. Todas as informações utilizadas para realizar esse trabalho foram retiradas do livro A História da Vida Privada no Brasil, livro 2. Obrigado.